Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, nesse momento agora eu vou apresentar um vídeo, do qual eu já falei com vocês. Eu faço os vídeos, mas faço tudo dentro das normas da Bíblia. Não faço nada para ofender ninguém. Não gostaria de ofender, não gostaria, mas gostaria também de ajudar alguém. Quando eu ajudo alguém, eu posso estar ajudando você também. Porque adiante você vendo as consequências da vida, você vendo os malefícios, você pode colher também as coisas boas também. Não é difícil você mudar de vida, não é difícil você mudar de opinião. Para você mudar de opinião é fácil. Se todos nós fizéssemos a caridade, ninguém estaria no sofrimento do mal. Porque se você acolhe um, é menos um que está no sofrimento. Dentro dessas possibilidades de que eu a vejo, eu estou tentando ajudar um ou dois. Mas se você também ajudar um ou dois, após esse um ou dois, cada um ajudando um, poderemos ajudar bastante gente. Então, eu não estou te ofendendo, pastores, padres, líderes religiosos, não. Eu estou no mesmo caminho seu, só que eu vou pelo caminho mais diferente. Eu estou indo não pela lei de Moisés, mas sim pela lei, pela a graça, que é o Espírito. O Espírito é o quê? O Espírito é a graça, é divina. É coisas do Pai e não do passado, é do presente. Porque quando o Filho veio, vocês bem sabem que ele falou, retiras o primeiro e estabeleceis o segundo. As leis de Moisés foram extintas após que Jesus falou, Pai, está tudo consumado. A esse momento, as cortinas se abriram, as pedras se fendou e o Pai subiu. Nesse momento, acaba o Velho Testamento e começa o Novo Testamento a partir deste momento que as pedras se fendaram. Jesus subiu ao céu. Então, o seu Espírito é o que está entre nós, ou seja, está em nós, acabando aquela lei, que era a lei física e a lei material. Essa que foi feita pelo homem, que o Filho não veio para mudar o que o Pai fez, mas sim o que o homem fez. Desse momento para frente, eu peço para vocês, encarecidamente, eu vou mostrar aqui uns vídeos pequenos, que eu não tenho estudo, eu não dou conta de salvar no computador. Eu fiz aqui o que eu podia, porque eu trabalho sozinho, eu não tenho curso de computação, não tenho nada. Eu faço o mínimo aqui que eu posso e vou transmitindo o meu sentimento, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar. Se eu puder ajudar uma pessoa, eu não vou tirar dele um centavo. Se eu não puder ajudar um centavo, eu fico neutro, mas não falo nada. Mas adiante do conhecimento que eu tenho da palavra, que eu vou estudando aos poucos, eu sei que eu posso transmitir para alguém. Porque assim como Deus me deu inteligência de eu aprender, eu posso também ajudar você também, que está dentro da área que você não compreende, de que nós temos que ajudar. Nós vivemos a lei do Filho, a lei da graça, e não a lei material, a lei de Moisés. Então eu vou mostrar esse vídeo para vocês, eu quero que vocês me desculpem se eu lhe ofendi, mas também se eu puder ajudar, você agradeça, não a mim, a Deus que me deu inteligência para poder ajudar alguém necessitado. Siga o vídeo que você vai ver agora. Veja aí, essa é a data em que Jesus nasceu. As letras são muito pequenas, mas aqui já confessa que ninguém sabe a data em que Jesus nasceu. Se foi 3 anos, se foi 5, foi 7. Uma confirmação pequena de que Jesus nasceu 7 anos após o ano negativo. Mas aqui nesse texto já fala de que o rei Herodes já havia morrido. Como é que nesse tempo, em setembro, ou seja, em dezembro, pela data do calendário daquela vez, o tempo era muito chuvoso e não tinha condições de que ninguém fosse fazer o recenseamento. Então está descartado que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, assim como explica a Igreja Católica ou outras entidades religiosas. De que naquele tempo, quando Jesus nasceu, eles faziam os obreiros, ou seja, aquele pessoal que trabalhava como pastor, eles trabalhavam vigiando ovelhas. E nesse tempo dessas vigílias, não existia nem uma possibilidade de que tivesse alguém vigiando as ovelhas, porque lá o tempo de chuva era muito pesado, o povo ficava todo recolhido, porque não tinham condições de sair para trabalhar. Então, nem tanto condições de eles sair
para fazer o recenseamento, porque a chuva nesse tempo era torrencial muito forte, da qual impedia a transação das pessoas por esses caminhos. Outra possibilidade do local de nascimento de Jesus. O pobrezinho nasceu em Belém. Assim fala as canções, as músicas que eles fizeram, mas essa possibilidade que ele nasceu em Belém é um estudo que foi feito pelos os evangelistas, de que ele nasceu em Belém, mas outras controversões de que ele não nasceu em Belém, ele nasceu em Nazaré. Mas essa parte aí de que vem essa contraversão de Lucas, de Pedro, de João, ela é totalmente, foram escritos, mas sem ter o fundamento. Nós falamos assim que os profetas foram ungidos por Deus, e essa ungição de que traz que nós acreditamos de que foi acontecido. Mas algumas das vezes eles fizeram por sua conta própria o que foram pensando na que vinha na mente dele. Então nós descartamos de que Jesus nasceu em Belém, de que Jesus nasceu naquele dia 25 de dezembro, porque a data 25 de dezembro é uma data mita, de que não era ali concedido uma possibilidade dele ter nascido naquela data e nem naquele local. Que essa data, 25 de dezembro, ela vem sendo muito antes contemplada desde o tempo de Noé, de que a data 25 de novembro ela era o deus mita que existia naquele tempo. E ela foi sendo contemplada, e após aí esse tempo, quando veio a Bíblia, eles quiseram para fazer um tempo de festa mais solene e passar essa data para 25 de dezembro, do qual não há possibilidade nenhuma e nem consta em documento nenhum que Jesus nasceu em 25 de dezembro, mas sim talvez no final de setembro e início de outubro. Jesus, mitologia ou histórico? A essa parte que nós viemos merece uma divulgação do fragante do papiro, para que no egípcio consta alguns documentos que Jesus nasceu de 2 a 4 anos, mas na Bíblia consta que Jesus nasceu 7 anos negativo ainda e antes do ano 0. Pela Bíblia consta que Jesus não morreu com 33 anos, mas sim com 40. Agora, esses documentos aqui traz outra dificuldade, porque realmente ele poderá ter nascido antes dessa data, de que falamos assim, Jesus viveu 33 anos. Não, Jesus poderá ter vivido mais anos. Outra história que consta aqui, Jesus foi casado, porque tem uma parte que Jesus fala minha mulher, em vez dele falar mulher. Tem as contravenções das Bíblias, várias Bíblias são uns documentos de que nós não sabemos se realmente são verdadeiros ou não, porque ele foi documento, mas ele foi falado e depois foi lembrado por alguém que foi escrevendo, mas não na hora que Jesus falava, na hora dos acontecimentos, eram todos escritos, já igual nós fazemos uma ata de uma reunião. Não era assim, era passado por via oral e depois foram escrevendo. Então, por isso nós falamos assim, Pedro, ou seja, as cartas de Pedro, as cartas de Paulo e todas essas, e voltando falando dos 4 evangelhos que existem. Após esse tempo que Jesus foi embora, que eles vieram relembrar o que Jesus fez e foram contando as histórias. Mas muitas das coisas foram esquecidas e outras foram trocadas o sentido, porque ninguém consegue guardar todos esses assuntos assim para afirmar passo a passo, pingo por pingo e por i. Então tem constando aqui, fala que Jesus foi casado, mas em outros documentos não há escrita nos livros de que foram feitos, de que possa existir uma tinta exclusiva àquela tinta que foi escrita, os manifestos, papel, igual vocês viram aqui que foram escritos, que não dá para ver direito, que esses mais são muito antigos. Eu estou fazendo aqui também pela internet para vocês verem que eu não estou falando arneiro, estou falando a realidade do qual eu estou estudando aqui, que depois eu vou passar em vídeo para vocês. Daqui vocês estão vendo que eu estou na internet. Então vamos contando para frente aqui agora mais alguma coisa dos acontecimentos. Isso aqui, Jesus, mitologia. Então, nós lendo essa história de Jesus aqui, nós vamos analisar de que realmente Jesus não era essa imagem daqui. Poderia ser cabelo diferente,
cor diferente, altura diferente. Esse aqui já foi feito algumas coisas através de tempo posterior, que Jesus não existia, ou seja, Jesus não era essa caricatura, Jesus poderia ser diferente ou quase parecendo com esse aqui. Então isso aqui é os estudos dos professores que vêm fazendo, os teólogos, vêm fazendo a especulação, igual Pedro e Paulo, todos eles trabalhavam e foram fazendo isso, relembrando do que poderia acontecer, igual observa o padre Pedro Gilberto Gomes, ele dá uma versão diferente. Nos pontos, ele vem e desmente o que está escrito nos evangelhos. Ele fez diferente. Então, quer dizer que eu falo para vocês, já falei nos outros filmes, que a Bíblia foi modificada. E realmente ela é, porque cada um que entra, ele tem um ponto de traduzir aquilo ali e tem um ponto de concentração de que ele pensa em maneira diferente. Porque se todos nós formos pegar o mesmo texto, formos ler e falar sobre ele, fazer uma redação sobre ele, nós fazemos com um sentido diferente, palavras diferentes e um segmento diferente de que pode um ir para o sul e outro ir para o norte. Isso aí é o que eu falo para vocês. Local do nascimento de Jesus Cristo, vocês já viram aqui no outro filmezinho. Vamos pegando aqui agora a data de nascimento, do qual não conferem. A aparência de Jesus, igual eu falei para vocês lá, ele poderia ser diferente, porque poderia ser um Jesus mitológico ou um Jesus histórico. Porque realmente não tem as fotos original de Jesus Cristo, não tem aonde ele andou, aonde ele pisou, aonde ele veio, aonde ele... Então, tudo é relembrado o que foi acontecido, os milagres que Jesus fez, o que eles não fez. Então, isso aí tem muita coisa que é alterada, porque nem 100% ela foi passada oralmente, por palavra que eu estou falando aqui, para ser passada, para ser escrito novamente. Igual eu falei para vocês, não existia, nesse tempo, uma pessoa que fazia ata, tudo que ele falava, ele escrevendo, porque se for escrever, era muitos milhões de letras e gastaria muito tempo e muito papel, que igual naquele tempo era escrevido nas tábuas, no couro, isso e aquilo, gastaria muita coisa. Então, eu lembro para vocês, Jesus existiu, Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, e é o nosso conhecedor, o nosso padroeiro, que nós sabemos que ele é a autoridade do Altíssimo, é a autoridade maior a que teve aqui na Terra. Mas nós não podemos muito acreditar em muitas coisas que estão aqui, porque muitas coisas foram mudadas. Maria Madalena. Maria Madalena é uma personagem mais polêmica ainda, de que pode vir nessas seguintes. Aqui em Lucas está falando, Lucas 7, 36, 47. És a mulher da cidade. Então vocês vão pegar esse lá em João, em Lucas, vocês vão ler aqui, ó, Lucas. Não dá para ver direito não, mas vocês vão ler em Lucas 7, que fala sobre a mulher. Então, esses passados que vieram passando, tem os fatos que a Bíblia fala que é verdade, e tem as outras coisas que são polêmicas. Nós pensamos assim, eles foram ungidos por Deus, esses que fizeram a Bíblia. Mas eles também tinham direito de pensar coisa diferente. Igual alguns evangelhos, algumas cartas que tinha, eles pegaram os mesmos, fizeram as mesmas cartas, com palavras diferentes. E outros são bem têm contradição muito grande, de que nós não sabemos essas contradições, de onde veio e nem para onde vai. Então, como é que nós vamos falar essa que é a verdadeira? Não podemos falar isso, que essa que é a verdadeira. Porque essa verdadeira pode ser que nós falamos que não, e pode ser da outra religião que escolheu outra que pode ser verdadeira. Então, eu falo para vocês, nós devemos acreditar que Jesus existiu, Jesus existe ainda lá junto com o Altíssimo, ou seja, ele é o próprio Altíssimo. Mas não podemos complicar, brigar, falar do outro sem sabermos se nós estamos certos. Então, o próprio Jesus falou, não julgares para que não seja julgado. Matrimônio. Jesus em mitologia e o Jesus histórico. Aqui consta de que o catecismo fala sobre Jesus solteiro e nenhuma pessoa compreende de que Jesus era casado. Mas há dúvida, porque eles tinham naquele tempo, ou seja, criaram agora no século XVI,
de que Maria Madalena era uma suposta concubina de Jesus, ou seja, um amante de Jesus. Mas cá na frente o padre Pedro Gilberto, ele já fala que não, era normal, que Jesus tinha muitos seguidores, e como os de hoje também, tem várias mulheres que trabalham, andam juntos, isso e aquilo, mas Jesus não teve nem um contratempo com, ou seja, algum romance com Maria Madalena, mas pela língua do povo, que vocês sabem, as fofocas são maiores, consta que Jesus era amante de Maria Madalena. Agora, no Jesus histórico, o papiro dá referência a uma suposta esposa de Jesus, se põe essa versão tradicional da Igreja Católica. A Igreja Católica, falamos assim, até o século XVI, os padres eram casavam. Está escrito aqui nesse documento, se vocês quiserem, vocês vão lá e vão olhando novamente, que vocês vão ver que Jesus até no ano 16, os padres eram casados. Mas com essa tradição aqui, ou seja, através do apóstolo Paulo, eles descobriram alguma coisa de que Jesus não foi casado, Jesus mantinha o celibato. E o celibato é o quê? Aquele que não pode casar, e ele não era casado. Então a Igreja Católica proibiu os padres de casar porque eles representam Jesus. Eles representando Jesus, eles tinham que seguir o mesmo caminho de Jesus. Como é que eu posso ser um assaltante e representar uma entidade de caridade, uma entidade de boa, que faz caridade, de graça e aquilo? Então, não daria certo. Então, os padres foram proibidos de casar. Igual está nos documentos aqui, não dá para vocês verem, mas eu estou mostrando. Se vocês quiserem, chega em casa, pega essas imagens aqui da internet e vocês vão achar esses assuntos todinhos do qual vocês vão estudar, passo por passo, e acreditar de que eu estou certo em várias coisas que eu já falei. Judas, vamos tratar agora de Judas. Judas, na linguagem popular, chama-se, alguém disse Judas, onde é um confessor. Que Judas, ele, constando aqui pelos estudos, eu sabia que Judas tinha evangelho, mas só que eu estava procurando muito para saber se existia realmente o evangelho de Judas. Judas, existia o evangelho dele. Judas, ele fazia tudo que dava certo, que ele podia escrever, ele escrevendo sobre a vida de Jesus. Mas a Igreja Católica, ela te retirou esse livro, esse evangelho, que ela não usa, ela usa só 4 evangelhos. Marcos, João, Lucas. Então, vamos ver aqui agora. Essa tradição foi prevista durante o tempo que Jesus andou na terra. Judas, aqui nos documentos, Judas não traiu Jesus. Jesus que pediu para Judas que entregasse a ele, porque lá na ceia está escrito, algum de vocês vão me trair. E ele pegou e entregou o primeiro pedaço do pão, ou seja, entregou alguma coisa para ele, porque na Bíblia fala uma coisa e aqui fala outra diferente. Mas ele pegou e apontou como era Judas, aquele que iria me trair. Sim, certo. Foi achado uns documentos para o ano 1700, mais ou menos, que trouxe umas novas provas sobre o Evangelho de Judas. Acharam os documentos do qual tinham as tintas que conferem com aquelas tintas daquele tempo. Então, de acordo com isso, Judas era um evangelista. Só que a igreja excluiu esse evangelho, que não consta ele nem na Igreja Católica e nem nas outras igrejas protestantes. Não consta esse documento de Judas. Assim como eu vou pegar mais para frente ainda, do qual dos evangelhos, ele chegava quase a 35, era que fazia evangelho. Mas esses evangelhos foram todos excluídos. Nos estudos que eu estou fazendo, eu ainda vou buscar para vocês muitas das coisas de que a antiguidade não nos vai interessar. O que nos vai interessar agora é de que nós somos filhos de Deus, temos que seguir o Jesus, o Filho do Altíssimo, e seguir o Altíssimo foi aquele que nos deu o céu, a terra e a vida. Porque nós falamos assim, não adianta nós querermos brigar por local onde podemos fazer um templo, isso e aquilo, porque o próprio Jesus está lá em Apóstolos, que a ti apresento aquele que fez o céu e a terra, te deu água, o ar, a vida e tudo, e não habitará em templo feito pela mão do homem. A terra são as suas estradadas, e nem tampouco se servirá pela mão dos humanos. Então, por que nós brigarmos por templo, e sendo que o próprio templo de Jesus somos nós, é o nosso corpo, que quando Jesus fala assim, eu sou o pão que desceu do céu, ele não está falando de outra coisa terrestre, está falando do Pai.
Então, adiante disso aí, nós devemos saber de que nós devemos que procurar a viver o Pai, a graça, a caridade, as boas ações e não as coisas terrestres que tem aqui, de qual nós corremos atrás, porque lá está escrito também, não guardais tesouro onde as traças, os ladrões, os bichos, a chuva, vem e estraga tudo. Então, podemos pensar de que nós temos que servir o próprio Jesus, aquele que falou, eu sou o pão que desceu do céu, sou a verdade, sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por que nós buscarmos em outros lugares os templos de que Jesus, não consta aqui que Jesus fez algum templo, estou estudando muito, são várias horas que eu estudo por dia, 10, 12 horas por dia, tem vezes que eu entro pela noite, estudo, não achei ainda que Jesus tivesse um templo para que ele pudesse pregar. Não achei ainda um lugar aonde Jesus pregava. Não achei ainda que Jesus mandou Pedro, Paulo e todos os seus apóstolos, qualquer um, fazer um templo para que eles pudessem arrecadar dinheiro para que fizesse outro templo novamente. Em lugar nenhum ele não fala, levais o seu dinheiro à casa do tesouro. Não. Jesus ele veio para mudar as leis terrestres. Porque quando Jesus fala, não vim para mudar, mas para que as leis do Pai sejam cumpridas, ele veio e para cumprir o que Deus fez. Jesus não mudou o céu, não mudou a terra, não mudou nada. Vocês podem analisar, tudo que Deus fez está do mesmo jeito. Jesus veio para mudar a lei do homem, igual Moisés fez várias leis, os reis fizeram várias leis. Então nós seguimos muitas coisas do Velho Testamento, mas se vocês for analisar esses documentos que vocês verem aqui, vocês sabem que realmente não existia nesse tempo essas coisas que existem hoje. Era tudo material, nada espiritual, porque igual vocês viram, Moisés, ele levava o pessoal de um lugar para outro, mas ali era tudo material e físico. Quando o Filho veio, ele passou a ser espiritual. O que é espiritual? Espírito é a graça. Jesus deixou tudo que Deus fez aqui na terra para nós, entregou, foi embora, mas ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim.